Para os fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, 18º domingo depois de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Naquele tempo, subiu Jesus a uma barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade, Cafarnaum. E eis que lhe apresentaram um paralítico prostrado num leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Tem confiança, filho, os teus pecados te são perdoados." Pensaram logo alguns dos escribas em seu íntimo: "Este homem blasfema." E Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse: "Por que pensais mal em vossos corações? Não é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. As multidões, vendo isto, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que tal poder confiava aos homens. Podem sentar-se. Hoje é o 18º e último domingo do mês de setembro. Amanhã, dia 27 de setembro, é a festa de São Cosme e São Damião Mártires, festa de terceira classe. Dia 28 de setembro é a festa de São Venceslau, Duque da Boêmia e Marte, festa de terceira classe. Na quarta-feira, dia 29 de setembro, é a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo, festa de primeira classe. Dia 30 de setembro é a festa de São Jerônimo, confessor e doutor, festa de terceira classe. Na sexta-feira é a primeira sexta-feira e o primeiro dia do mês de outubro. É dia ferial, porém se faz memória de São Remígio, bispo. No sábado, dia 2 de setembro, é a festa dos Santos Anjos da Guarda, mas também é o primeiro sábado do mês de setembro, e o próximo domingo será o 19º domingo depois de Pentecostes e primeiro domingo do mês de outubro. Lembrando que o mês de outubro é o mês do Santo Rosário, e então, depois da Santa Missa, no próximo domingo, se rezará o terço diante do Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste 18º domingo, a Santa Igreja nos propõe mais um milagre de Nosso Senhor, e sempre com aquela visão, aquela perspectiva importantíssima de, através das coisas materiais, da cura material, da cura medicinal, ver o que de espiritual isso pode significar para nós. Claro que aqui nós temos, em primeiro lugar, uma prova da divindade de Nosso Senhor, que Ele dá de três maneiras. Segundo o que está aqui narrado no Evangelho, nós vemos Nosso Senhor manifestar sua divindade, primeiro, pelo perdão dos pecados, porque ninguém pode perdoar o pecado a não ser o próprio Deus. E isso de tal maneira é verdadeiro que um dos fariseus, no seu íntimo, lá no segredo do seu coração, pensou: este blasfema. Está no Evangelho aqui. Quando ele ouviu Nosso Senhor dizer isso, porque ele não sabia e não acreditava na divindade de Nosso Senhor, então ele raciocinou: só Deus pode perdoar pecados. E tirou essa conclusão. Mas uma conclusão lá no fundo do seu coração. Os fariseus, eles sabiam muito bem camuflar as coisas, dissimular. Eram mestres da dissimulação. Isso é tão verdade que continuou durante a história, de tal maneira que o Talmud, o livro que é o principal instrutor da religião judaica atual, depois de Nosso Senhor, da religião que negou a Nosso Senhor, este livro, esta coletânea, melhor dizendo, imensa, que foi feita entre os séculos
mais ou menos primeiro, ou segundo e quinto, só foi descoberto pela igreja no século XIII. Ou seja, durante séculos eles conseguiram camuflar e dissimular isso, já que nessa coletânea se mostra um ódio muito grande em relação aos cristãos. Eles conseguiram camuflar. A igreja, com todo o poder que tinha, toda a influência, só no século XIII o Papa Inocêncio III descobriu o Talmud. E aí fez uma campanha para converter justamente os judeus, porque viu que a coisa era séria. Então, esse espírito de dissimulação estava ali, naquele fariseu. E, no entanto, Nosso Senhor imediatamente descobriu o que ele guardava lá dentro, mostrando assim a segunda prova da sua divindade, ou seja, perscrutar o mais íntimo dos corações. Porque, diz aqui o Evangelho, Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Portanto, ele percebeu o que havia de dissimulado naqueles corações. E, finalmente, a própria cura do paralítico. Foi a terceira prova da sua divindade. Curar inteiramente e instantaneamente a um paralítico. Portanto, nós temos 3 provas aqui da sua divindade. Mas há outro ponto muito importante e que pode ser aplicado para os nossos tempos. Porque Nosso Senhor diz: teus pecados te são perdoados. Ele primeiro perdoa os pecados, mas como ele sabia? Ele via a paralisia, mas ele não via os pecados. Aparentemente, ele não via como homem, mas como Deus, sim, ele percebia. De onde nós podemos concluir que havia uma ligação causal entre os pecados daquele homem e a sua paralisia. Portanto, essa passagem mostra para nós, nos lembra para nós que muitas vezes as doenças, as epidemias, os desastres são resultado, são castigo dos nossos pecados. O próprio São Paulo diz, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele fala dos abusos em relação à Eucaristia, que já havia naquele tempo. Coisas erradas que se faziam, nos chamados ágapes, que acabaram sendo proibidos pela igreja, porque acabou dava ocasião para desordem. Então ele narra isso e depois ele diz: por isso que entre vocês há muitos doentes e sem forças, e muitos que estão mortos. Portanto, ele faz uma ligação entre os problemas que havia de saúde deles, daqueles cristãos, com o fato dos abusos em relação à Eucaristia. São Cipriano também diz: o tormento de poucos é exemplo para muitos, falando também em relação aos abusos, aos pecados de modo geral, que eventualmente se tornavam causa para que Deus castigasse, punisse as populações com epidemias e com doenças. Então, nós não sabemos exatamente, mas o espírito de fé deve nos dispor a ver nisso, nessa situação que nós passamos, a mão de Deus punindo a humanidade. Uma coisa é certa: os pecados estão num nível inimaginável. Isso é certo. Então, se há e surge essa epidemia, então é Nosso Senhor querendo, através da punição do corpo, curar a alma. É sempre isso, é sempre esse apelo. Então, como ocorreu tantas vezes no passado, deveria ser um chamado para a conversão dos homens. Ora, o que ocorre é exatamente o contrário. Desgraçadamente, a epidemia atual que nós passamos está servindo para afastar mais ainda os homens de Deus. Por quê? Porque estes homens já se empederniram, sobretudo suas autoridades, numa visão naturalista.
numa visão naturalista. Então, só pensam em curar aquela enfermidade, resolver aquele problema, e ponto final. E empregam todos os meios, às vezes de uma maneira muito imprudente. Deus sabe lá com que objetivos ocultos pode haver nisso. E o resultado muitas vezes é piorar as coisas. Mas mesmo que melhorem, mesmo que resolvam, não se convertem. Isso é o que é o mais importante. Porque eles se mantêm nessa disposição de sempre olhar para esta terra, e ponto final. É o chamado imanentismo, né? O marxista chamava assim. O comunismo, ele resumia o imanentismo, ou seja, as pessoas voltarem sua vida, suas vistas unicamente para esta terra, para esta vida. Então, por isso, essa preocupação toda em combater esse problema, e Deus sabe com que métodos usam, mas, sobretudo, de controlar a humanidade no sentido de levá-la toda a essa maneira, a acabar sem se preocupar com a vida depois da morte, sem se preocupar, sobretudo, se isso não é um castigo de Deus e, portanto, um chamativo para a nossa conversão. Disto não se fala. Então, não há conversão. Então, há endurecimento. Então, tudo isso está mostrado e simbolizado aqui neste evangelho, onde nosso Senhor cura um paralítico, porque esse estado de coisa que nós vivemos é, em grande parte, causado não só pelos pecados, mas por algo pior do que o pecado, que é o endurecimento no pecado. Isso é pior, porque o pecado pode passar, o pecado pode ser perdoado, o pecado pode ser até uma ocasião de conversão. Há pessoas que passaram a vida de tibieza e, por ocasião de um pecado mais grave, se converteram verdadeiramente e entraram no caminho da santidade. Portanto, não estavam endurecidas no pecado. Estavam em pecado, o que é triste, é claro. Mas, quando há um endurecimento no pecado, aí é muito pior. Porque não se trata de algo, de uma ação que passa, mas de um estado que permanece e não quer mudar. Uma disposição estável, um vício. O hábito do pecado é simbolizado então por esse paralítico. O paralítico é uma espécie de paralisia da alma, mas uma paralisia muito triste, muito pior do que a paralisia corporal, porque é uma paralisia no pecado. Este hábito do pecado, este vício do pecado, é uma forte inclinação a cair nas mesmas faltas. Não se trata de várias faltas variadas, mas de uma falta em particular, sobretudo é isso. A pessoa cai num determinado gênero de pecados graves, e isso é habitual, isso se arrasta durante anos e anos, e isso a mantém habitualmente no estado de pecado. A origem desse endurecimento do pecado é a repetição frequente, claro, desses pecados. Assim como um hábito bom surge da repetição dos atos, também um hábito mau surge dessa mesma repetição de atos maus. Uma pessoa aprende a dirigir dirigindo. São atos que ela faz e que ela adquire o hábito. Assim também, esse endurecimento do pecado é devido a essa repetição de atos maus, em geral no mesmo gênero de pecados. Isso tem como consequência o enfraquecimento da vontade, que é uma das piores coisas que pode ocorrer com o ser humano. O enfraquecimento da vontade. Não é à toa que o nosso mundo é tão cheio, tão contaminado, tão dominado pelas drogas, porque as drogas fazem isso. Mesmo essas chamadas drogas leves, entre aspas, como a maconha, ela tem um efeito, dizem, principalmente em enfraquecer e mesmo retirar a vontade da pessoa. Ele se torna um abúlico. E isso vai junto com a vida de pecado.
Enfraquecido a vontade, esse estado de pecado se torna uma perseverança voluntária no mesmo pecado. E isso faz com que a alma se arraste, se arraste, se arraste durante muito, muito tempo. 3 sinais importantes que fazem a pessoa perceber se ela tem esse endurecimento no pecado. Primeiro, é que ela faz essas ações erradas com satisfação. Já não é mais aquela coisa que ela cai por fragilidade e ela se sente mal depois, ela tem contrição, arrependimento de ter feito algo contrário à vontade de Deus. Não, ela já sente satisfação naquilo. Depois, ela perde o remorso. Perde o remorso. O remorso não é sempre não significa, claro, que a pessoa tem consciência de que pecou, mas pode haver também casos em que a pessoa pecou conscientemente e perde o remorso. Aquilo já não a incomoda mais, ou muito pouco. E isso, ao invés de ser sinal de que ela não está em pecado, pelo contrário, é sinal de que ela está endurecida no pecado. Finalmente, ela perde a resistência, porque perdeu a vontade, ela não resiste mais, não faz mais nada contra as tentações que levam àquele pecado. Se ela faz alguma coisa, mesmo que acabe caindo, pode ser que ela não esteja ainda endurecida no pecado, mas se ela não tem mais resistência nenhuma, é porque o estado piorou bastante. O perigo desse estado de endurecimento no pecado foi resumido de uma maneira lapidar por São Bernardo de Claraval, porque em poucas linhas ele resume todo o processo por degraus que vão cada vez mais descendo em direção ao inferno. Ele diz o seguinte: o ato de pecar frequentemente gera o costume. O costume de pecar gera como que uma necessidade de agir. A necessidade de agir gera a impossibilidade de resistir. A impossibilidade gera o desespero. E o desespero gera a danação. Então, São Bernardo descreve aqui, de maneira como os santos sabem fazer, de maneira bem resumida, mas bem precisa, o processo de queda do pecador, que vai de pecado em pecado até chegar ao endurecimento no pecado. Remédios para isso? Bem, uma das coisas que podem ajudar bastante é que aqueles que veem que não estão endurecidos no pecado, que procuram a nossa chuva apesar de tudo, rezem por aqueles que estão endurecidos no pecado. Rezem. Ofereçam, unam-se às intenções do padre na missa, por exemplo, comunguem na intenção da conversão deles, etc. Eis aí uma coisa muito importante, porque aquele que está endurecido no pecado, eis aí o primeiro problema, ele não procura, muitas vezes, não procura cura. E não procurando, como é que vai sair? Só se outro ajudar, ou se houver o milagre da graça. Nosso Senhor quiser convertê-lo, que pode ocorrer, mas que ninguém vai se fiar, achar que o milagre vai ocorrer de uma maneira comum, de uma maneira habitual. Isso não é verdade. Milagre é milagre. Porém, além disso, se a pessoa procura os sacramentos o mais rápido possível, é já um sinal de que ela quer fugir ao pecado, de que ela não está, portanto, endurecida no pecado, contanto que ela procure fazer uma boa confissão. Se ela procura isso, já é um sinal de que ela não está nesse estado triste de endurecimento no pecado. Ajuda também a confissão geral, pelo menos vez ou outra, no sentido de perscrutar melhor as coisas e de tomar melhores resoluções. Depois, a vontade eficaz, porque, como eu expliquei, o hábito do pecado, o vício do pecado, tira a vontade da pessoa. A vontade se enfraquece, ela vira um meio homem.
Então ela só vai combater isso tomando resoluções eficazes, externas, não pode ser veleidades. Se uma pessoa tem um pensamentozinho que passa depois da confissão dela, mesmo que seja sincero, e torne a confissão válida, mas a eficácia disso será muito pouca. Ela vai corresponder muito pouco à graça que ela recebeu na confissão. E por isso é que ela cai. Por isso muitas vezes ela cai. Ou dura pouco. Justamente porque não teve resoluções eficazes. Quer dizer, resoluções externas, resoluções que se materializem, porque o ser humano é assim. Ele tem que fazer coisas, ele está nesse mundo, ele tem que fazer coisas concretas. Quando ele fica muito só na cabecinha dele, ele se atrapalha todo e ele não faz nada. É assim. Então ele tem que estabelecer metas. Não é assim para a vida material? Você já viram algum engenheiro, ou seja lá o que for, algum projetista que só faz coisas, fica imaginando coisas e não põe externamente, concretamente, a validade, a eficácia daquilo? Não vai para lugar nenhum. Aquilo tem que funcionar. No mundo é assim, na vida espiritual também. E, portanto, a pessoa deve estabelecer pontos bem claros, escritos. Também não precisa complicar demais. Não precisa ser prolixo. Tem que ser uma coisa e que honestamente se verifique as coisas, se estabeleçam pontos e que possam ser autofiscalizados. A pessoa mesmo vai fiscalizar e ver. Aí sim, ela tem uma vontade mais ou menos eficaz, e na medida dessa vontade mais ou menos eficaz, ela está mais ou menos endurecida no pecado. Quanto mais eficazes forem as resoluções, menos ela estará endurecida no pecado e, portanto, mais facilmente poderá sair. E, finalmente, já que o pecado é um vício, então só pode ser combatido com a prática da virtude. A vida espiritual, ela tem primeiro um lado positivo, antes de ter um lado negativo. É claro que ela tem um lado negativo de combater os pecados, combater as tentações, etc. Mas, melhor do que, por exemplo, combater as tentações contra a castidade, melhor do que isso é praticar a castidade. Por isso, se alguém, nesse mesmo tema, por exemplo, já que é o pecado que mais leva a gente ao inferno e é o pecado onde mais as pessoas se endurecem no pecado. É muito comum a pessoa dizer, eu sou um perdido. Quando você vai ver, em geral, é esse assunto aí. Quase sempre. Quase sempre. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer sair ou quer resistir às tentações contra a castidade, a primeira coisa que ela tem que fazer é praticar esta virtude. Mas como assim? Ela tem que, por exemplo, se preocupar mais com as vestes, se preocupar mais com os espetáculos, com as imagens, com a atitude dos olhos quando sai na rua, que hoje está desse jeito, e com as companhias, com as conversas, etc. Se ela se preocupar com isso, antes de se preocupar em tirar pensamentos que vêm à cabeça dela, porque justamente ela não tomou cuidado suficiente, saiu na rua com uma criança no shopping center, olhando para tudo quanto é lugar, então as coisas entrarão, as coisas erradas, e depois ela vai ter um trabalho enorme e Deus tem a pena dela que não caia em pecados. Quer dizer, se ela se preocupar primeiro em organizar sua vida para tomar as resoluções relativas à prática desta virtude, ela terá muito mais facilidade em combater os pecados e, portanto, combater o endurecimento no pecado. Então, peçamos a nosso Senhor, nesse mundo paralisado nos pecados, mais do que perdido, atacado pela epidemia, muito mais paralisado nos pecados. Peçamos a nosso Senhor para viver neste mundo, porque nós só podemos sair quando Deus quiser, só podemos sair quando Deus quiser, mas enquanto estivermos nele, temos que nos manter na graça de nosso Senhor, procurar e conseguir a santidade pela graça de Deus. Então, da nossa parte, temos que nos mexer, temos que agir muito claramente, porque temos que evitar essa paralisia. Mas é nosso Senhor que nos cura. Então, peçamos, e peçamos uns pelos outros, quando acontecer que nós vejamos alguns dos nossos próximos e pessoas mais queridas
que estão nesse estado de letargia impressionante, promovido por todas as coisas no mundo. As próprias imagens, na minha opinião, promovem essa letargia. As pessoas ficam impressionadas de tal maneira e apaixonadas que perdem a força do raciocínio e vão na corrente junto com os outros. Que nosso Senhor nos socorra, mas não deixemos a oração, que é o principal elemento, já que a cura para isso é sobrenatural. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.